Oi galerinha, tudo bem com vocês? O Espaço de Alegria está começando e eu estou lendo um livro que ele fala sobre o fim da paciência e eu achei bem interessante, então eu vou falar para vocês. Galerinha, esse livro ele fala sobre Noé e que fala assim, ó, nos dias de Noé, nem todas as pessoas eram completamente ímpias e idólatras, por causa que na época de Noé, eles adoravam deuses, raio, outros deuses, sol, blá. Então, e as pessoas não podiam ouvir um não podiam fazer o que elas queriam, que já tava socando, batendo. Nossa, naquela época ninguém tinha paciência. E Noé tinha muita paciência e temia Deus. Galerinha, esse livro, ele fala sobre Noé. E que fala assim, ó, nos dias de Noé, nem todas as pessoas eram completamente ímpias e idólatras, por causa que na época de Noé, eles adoravam deuses, raio, outros deuses, sol, blá. Então, e as pessoas não podiam ouvir um não podiam fazer o que elas queriam, que já tava socando, batendo. Nossa, naquela época ninguém tinha paciência. E Noé tinha muita paciência e temia Deus. Tanto que Deus confiou a Noé construir a arca para tentar salvar a humanidade daquelas coisas que aconteciam, que era tudo ruim e tal. Eles construíram aquela arca gigante de 3 andares. Imagina, demorou, mas pelo menos se não fosse pela obediência e paciência de Noé para construir aquela arca, a gente não estaria aqui hoje. A rejeição da sua mensagem fez testar a sua paciência. Durante essas décadas, Noé foi tentado a perder a sua paciência. Gente, imagina a frustração de Noé quando ele viu que o povo não estava nem aí para a sua mensagem de tentar salvar o mundo. Além de ser o construtor da arca, assim como eu falei, ele era o pregador da justiça. O que eu aprendo com a história de Noé? Que a gente tem que ser paciente, temente e obediente a Deus. Por causa que lá não chovia, nunca choveu na terra. E Noé acreditou em Deus que ia chover, ia ter aquele dilúvio. Só que imagina a zombaria, todo mundo, Noé acreditando, vai chover. A gente nem sabe o que é chover, cair água do céu, até parece. Imagina, nossa, Noé deveria ter ficado super frustrado, mas ele foi paciente e obedeceu a Deus. E quando isso aconteceu, ele sabia que se ele obedecesse a Deus, ele podia ser salvo. E aconteceu o quê? Ele foi salvo. Então a gente tem que obedecer a Deus, temer a Deus, tem que ser paciente quando Deus pede alguma coisa e a gente tá fazendo, não dá certo, a gente tem que ser paciente e continuar tentando. E lembrando de paciência, eu lembro da história de Jó. Vocês conhecem? Então, Satanás foi lá na terra e começou a tentar Jó. E aí começou. Satanás colocou uma doença em Jó, que ele se coçava com um caco de vidro, de tanto que coçava demais. E coçava com cacos de vidro. E a esposa dele chegou no quarto dele e falou: Jó, por que você não nega esse Deus e morre? A história de Jó é que o diabo invadiu o céu lá, foi no reino celestial, onde Deus fica, e chegou em Deus e pediu para ele: Deus, eu posso tentar um servo do Senhor para ver se ele realmente acredita no Senhor e ele realmente teme o Senhor?
Aí Deus deu a permissão, por causa que ele queria testar Jó, para ver se ele era realmente confiante no Senhor, se ele tinha realmente paciência, obediência, ele temia Deus. Então ele foi lá. Só que antes Deus falou assim, ó, você pode testar ele, mas não toque um dedo nele. Tanto quanto a esposa dele e os amigos zombavam, falavam mal, falavam para ele negar Deus. E Jó perdeu tudo, que nem aquela música. Jó, como poderias adorar sem ter motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. E essa música já disse tudo, né? Só que Deus, quando Jó, ele nunca duvidou, nunca perdeu, nunca duvidou de Deus e sempre acreditou, nunca negou ele. E afinal, Deus, exemplo, ele tinha 3 filhos, ele deu 6 filhos, dobrou tudo que ele tinha. A experiência de Jó nos convida a responder algumas perguntas difíceis a respeito das causas e da fragilidade da existência humana. E os motivos para crer em Deus quando a vida parece injusta. Nós vamos persistir e não vamos perder a paciência, que nós vamos receber a nossa vitória. E voltando em paciência, persistência e fé, eu posso lembrar da história de Davi e Golias. Davi era um jovem garotinho que era pastor de ovelhas e seus irmãos foram em uma guerra contra os filisteus. E eles colocaram e tinha todo mundo com coragem. Nós vamos vencer. E toda vez eles colocavam um soldado para lutar contra o outro. E quando eles colocaram um gigante, todos desistiram de tentar. Todos ficaram com medo. E daí Golias tinha quase 3 metros de altura. Gigantesco. E daí que o seu pai mandou ele levar alguns pães para seus irmãos que estavam na guerra. Sendo que isso era óbvio que Deus já sabia que Davi ia vencer, e Deus mandou o seu pai falar para Davi mandar alguns pães, que já era o início que Deus queria que Davi vencesse os filisteus. E daí ele foi lá. E quando chegou lá, ele perguntou para alguns soldados: onde é que estão os meus irmãos? Aí levaram até os irmãos de Davi. E os irmãos de Davi falaram. Aí Davi, né, entregou os pães, que eles estavam famintos de fome. E aí eles falaram. Aí Davi perguntou, né? E aí, já venceram a guerra? Eu acho que sim. Só que aí os irmãos falaram assim: não, por causa que eles apontaram ali, olha o gigante que vai lutar contra a gente. E aí Davi olhou e falou: meu Deus. Imagina, quase 2 metros para um garotinho jovem, quase 3 metros, né? Para um garotinho jovem e pequenininho que nem Davi. E Davi foi lá e falou: eu vou lutar contra ele. Aí o gigante riu. Todo mundo do exército israelita e filisteus riram, mas riram demais. Um garotinho pequenininho ia lutar contra um gigante de quase 3 metros. Ai, meu Deus, todo mundo deve ter pensado assim: até parece, vai sair ali picadinho. Aí, né, ele foi lá, o rei chamou. A fofoca se espalha, vocês sabem, né? Aí chegou no rei, chegou a Davi e disse assim: Davi, você vai mesmo lutar contra aquele gigante? Aí Davi falou assim, ó: é claro que eu vou. Então o rei logo pegou uma
armadura gigante, que era para um adulto mesmo. E Davi colocou a armadura, só que ele não conseguia nem andar direito. Davi até caiu de tão pesada que a armadura era. Aí ele falou: não, eu não vou sem armadura nenhuma, vou levar só meu cajado e minha funda. Aí Saul disse: jura? Não, você precisa levar uma armadura, um escudo, uma espada e... nossa! Aí encheu Davi. Aí ele falou: não, muito obrigado, eu vou assim mesmo, por causa que eu já derrotei um leão e um urso das minhas ovelhas. Só que aí ele falou também: eu não vou estar sozinho, aquele gigante pode ser enorme, só que eu tenho alguém muito maior, Jesus! E então ele foi lá, chegou assim com a sua funda, e antes disso ele tinha ido num riacho pegar 5 pedrinhas e levou lá. E ele chegou assim na sua funda: você pode vir me enfrentar de espada e lança, mas eu vou vencer você, por causa que o meu Jesus está comigo. E Davi tinha muita fé que ele ia vencer. Então Golias partiu para a luta assim, foi correndo. E Davi era pequenininho, ele foi por baixo de Golias, e quando Golias olhou para trás para ver Davi, ele tava com a funda assim e pá! Acertou bem na testa de Golias. E a pedra foi tão forte que cravou na testa de Golias e atingiu uma parte do seu cérebro. E aí acabou que ele morreu e caiu. Só que aí Davi pegou a sua espada enorme, quase caiu também, e cortou a cabeça de Golias. Então todos os filisteus ficaram intimidados. E aí todos os israelitas correram pra cima dos filisteus. Os filisteus correram por causa que eles não tinham nem chance. E ainda por cima, Davi levou a cabeça de Golias. E assim, galerinha, a gente tem que aprender com Davi que a gente tem que ter fé em Jesus e nunca pode parar de confiar nele. A gente precisa ter fé que a gente vai vencer todas as batalhas que Jesus colocar a gente. Então a gente nunca pode parar de acreditar. Que nem Davi, pequenininho, venceu um gigante de quase 3 metros. Olha isso, gente. Então é isso que nos ensina a história de Davi. E aí, galerinha, vamos assistir o bloco dos Dicas Kids da tia Vanessa? Tudo bem com vocês? Mais um Dicas Kids começando aqui no programa Espaço Alegria. E olha só, nesses novos episódios eu trouxe novos jogos. E qual será o jogo escolhido para hoje? Vamos lá, pessoal! Que tal o Lince? Vocês já brincaram, já jogaram com esse jogo? O Lince é um jogo muito legal e que vai trabalhar atenção, foco, concentração, agilidade. Vamos brincar então com o Lince? Na época de Daniel, tinha 3 pessoas que tinham muita inveja de Daniel, por causa que Daniel era muito honrado pelo rei Nabucodonosor. Por causa que o rei Nabucodonosor amava Daniel. Daniel era super reto, não fazia nenhuma besteira, nem nada. Só que aí eles bolaram uma lei que só podia adorar, orar, tanto faz, ao rei Nabucodonosor. Então, Daniel, por causa que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes. Não é muito, mas já é ótimo. Todo mundo tem que orar 3 vezes, pelo menos 3 vezes ao dia, né? E então, eles queriam pegar Daniel nessa forma. Só que aí quando o decreto foi lançado, Daniel não tava nem aí. Ele ia orar a Deus de qualquer jeito. Não tava nem aí, nem
essa ordem. Orou e acabou que ele foi pego, né? E então aqueles 3 ficaram muito felizes. O rei Nabucodonosor estava muito triste por ter feito aquela besteira de assinar a ordem. Só que aí ele teve que lançar na cova dos leões, por causa que na parte, também no decreto, estava falando que quem orasse a outro Deus ou adorasse a outro Deus ia ser lançado na cova dos leões, gente. Olha isso, não podia adorar a outro Deus, ao Deus que é o mais poderoso. Olha, complicado, né? Mas aí ele foi jogado na cova dos leões, orou lá dentro, né? E todos os leões pareciam gatinhos, super fofos e de boa. Aí o rei Nabucodonosor não conseguia dormir de preocupação com Daniel. Então, logo de manhãzinha, chamou seus soldados, aqueles 3 lá, que armaram tudo pra Daniel. E ele falou: Daniel, você ainda está aí? Então Daniel olhou pra cima e gritou assim: vida longa ao rei! E aí, eles tiraram Daniel de lá e acabou que o novo decreto foi que eles só podiam adorar ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus. E acabou que aqueles 3 lá que queriam pegar Daniel só por causa que eles tinham ódio por Daniel, sendo que nada a ver. Quem segue Deus é sempre protegido, gente. Foram jogados na cova dos leões. E o que aconteceu? Morreram. Por causa que eles não confiaram em Deus. Não confiavam em Deus. E essa é mais uma história de persistência, fé, oração. A importância da oração, né? E muita honra a Deus. E é isso. E aí, galerinha, gostaram das meditações? Espero que tenha entrado no seu coração a palavra que Deus mandou. E o Espaço Alegria fica por aqui. Tchau, tchau!